Citação de abertura do capítulo. As estacas hemalúrgicas mudam fisicamente as pessoas, dependendo dos poderes que são concedidos, de onde a estaca é inserida e de quantas estacas alguém tem. Inquisidores, por exemplo, são extremamente diferentes dos seres humanos que costumavam ser. Tem o coração em outro lugar e o cérebro se rearranja para acomodar os pedaços de metal cravados nos olhos. Os colós são alterados de formas ainda mais drásticas. É possível pensar que são os Kandra que sofrem as maiores mudanças. No entanto, deve-se recordar que novos Kandras são feitos de espectros das brumas e não de seres humanos. As estacas usadas por eles causam apenas uma pequena transformação nos hospedeiros, deixando os corpos ainda parecidos com os de um espectro das brumas, mas permitindo que sua mente comece a funcionar. Ironicamente, embora as estacas desumanizem os colós, dão uma medida de humanidade aos Kandras. Capítulo 41. Você não percebe, Brisa? Sazed perguntou ansioso. Esse é o exemplo do que chamamos de ostenção, uma lenda sendo emulada na vida real. As pessoas acreditam no sobrevivente de Hedsin e, por isso, fizeram para si outro sobrevivente para ajudá-los em seus tempos de necessidade. Brisa ergueu uma sobrancelha. Estava ao fundo de uma multidão reunida no distrito do mercado, esperando pela chegada do cidadão. É fascinante, Sazed disse. É uma evolução da lenda. É uma evolução da lenda do sobrevivente que jamais imaginei. Sabia que eles poderiam deificá-lo, que na verdade isso era quase inevitável. Mas como Kelsier foi uma pessoa comum antes, aqueles que o adoram podem imaginar outras pessoas alcançando essa mesma condição. Brisa assentiu distraído. Auriane estava ao lado dele, parecendo bastante irritada por ter de usar as roupas desmazeladas de uma Ská. Sazed ignorou aquela falta de entusiasmo. Imagino o que será no futuro. Talvez haja uma sucessão de sobreviventes para esse povo. Essa pode ser a fundação de uma religião com verdadeiro potencial de duração, já que poderia se reinventar para atender às necessidades do povo. Claro, novos sobreviventes significariam novos líderes, cada um com opiniões diversas. Em vez de uma linhagem de sacerdotes promovendo uma ortodoxia, cada novo sobrevivente buscaria se estabelecer como diferente daqueles que sucedeu. Poderia criar numerosas facções e divisões no corpo dos adoradores. Sazed, Brisa interrompeu. O que houve com a sua decisão de não coletar religiões? Sazed hesitou. Não estou coletando essa religião. Estou apenas teorizando sobre seu potencial. Brisa ergueu novamente a sobrancelha. Além disso, talvez tenha a ver com nossa missão atual. Se esse novo sobrevivente for de fato uma pessoa real, pode ser que ele nos ajude a derrubar Kellion. Ou, Auriane observou, pode ser que ele seja um empecilho para nossa liderança na cidade assim que Kellion cair. Verdade, Sazed admitiu. De qualquer forma, não vejo o porquê da reclamação, Brisa. Você não queria que eu voltasse a me interessar por religiões? Isso foi antes de eu ter percebido que você passaria a noite e a manhã seguinte inteiras falando sobre isso. Onde está Kellion, afinal? Se eu perder o almoço por causa dessas execuções, vou ficar bem irritado. Execuções. Em meio à empolgação,
Seized quase esqueceu o que eles tinham ido ver ali. Seu entusiasmo minguou e ele se lembrou de por que Brisa estava agindo de forma tão solene. O abrandador falava com suavidade, mas a preocupação em seus olhos indicava que estava perturbado pela consciência de que o cidadão estava prestes a incendiar inocentes. Lá, disse Auriane, apontando para o outro lado do mercado. Algo estava causando uma agitação. O cidadão, vestindo um traje azul brilhante, era a nova cor aprovada, uma que apenas ele podia usar. Seus conselheiros ao redor vestiam vermelho. Finalmente, Brisa disse, seguindo a multidão que se apinhava ao redor do cidadão. Seized seguiu, seus passos cada vez mais relutantes. Agora que pensava nisso, estava tentado a usar tropas para tentar impedir o que estava prestes a acontecer. Claro, sabia que seria tolice. Interferir para salvar poucos arruinaria as chances de salvar a cidade inteira. Com um suspiro, seguiu Brisa e Auriane, movendo-se com a multidão. Também suspeitava que assistir aos assassinatos o lembraria da natureza urgente de suas obrigações em Murtot. Os estudos teológicos ficariam para outro momento. Você quer matá-los? Kelser disse. Fantasma se agachou discretamente sobre um prédio na área mais abastada de Urtot. Lá embaixo, a procissão do cidadão se aproximava. Fantasma a observou através da venda nos olhos. Foram necessárias muitas moedas, quase as últimas que havia trazido consigo de Lutadel, para se informar da localização das execuções com antecedência suficiente para que pudesse se pôr em posição. Ele via os tristes indivíduos que Kellyon havia decidido assassinar. Muitos deles eram como a irmã de Franson, pessoas que tiveram seu parentesco nobre descoberto. Vários outros, no entanto, eram apenas cônjuges daqueles que tinham sangue nobre. Fantasma também sabia que um dos homens do grupo havia falado alto demais contra Kellyon. A relação do homem com a nobreza era tênue. No passado, fora um artesão que servia especificamente uma clientela nobre. Sei que não quer fazer isso, Kelser disse, mas você não pode perder a coragem agora. Fantasma se sentia poderoso. O peltre lhe emprestava um ar de invencibilidade que ele nunca havia imaginado. Apesar de ter adormecido poucas horas nos últimos 6 dias, não estava cansado. Tinha um senso de equilíbrio invejável por qualquer gato e uma força que seus músculos não deveriam conseguir produzir. E ainda assim, o poder não era tudo. As palmas de suas mãos suavam embaixo da capa, e ele sentia as gotículas de transpiração escorrerem pela testa. Não era um nascido das brumas, não era Kelser ou Vin, era apenas fantasma. O que estava pensando? Não consigo, ele sussurrou. Consegue, Kelser afirmou. Você praticou com o bastão, eu vi. Além disso, enfrentou aqueles soldados no mercado. Eles quase o mataram, mas você estava lutando com 2 brutamontes. Levando isso em consideração, até que se saiu muito bem. Você precisa salvar aquelas pessoas, fantasma. Pergunte a si mesmo, o que eu faria se estivesse aí? Eu não sou você. Não ainda. Não ainda, ele pensou. Lá embaixo, Kellyon pregava contra as pessoas que estavam prestes a ser executadas. Dava para ver Beldre, a irmã do cidadão, ao lado dele.
Fantasma se inclinou para a frente. Havia mesmo um olhar de compaixão, até de dor, nos olhos dela, enquanto observava os prisioneiros infelizes conduzidos ao prédio. Ele seguiu o olhar da moça, observando os prisioneiros. Um deles era uma criança, amedrontada e agarrada a uma mulher, enquanto o grupo era empurrado para dentro do prédio que se tornaria sua pira mortuária. Kelser tem razão, pensou o fantasma. Não posso deixar que isso aconteça. Posso não ter êxito, mas preciso ao menos tentar. Suas mãos continuaram a tremer enquanto ele entrava pela portinhola no topo do prédio em que estava e descia às pressas as escadas, a capa esvoaçando às suas costas. Entrou em um corredor, seguindo para a adega. Nobres eram criaturas estranhas. Durante os dias do Senhor Soberano, eles com frequência temiam por suas vidas tanto quanto os ladrões Ska, pois não era raro que a intriga na corte levasse a encarceramentos ou assassinatos. Fantasma devia ter percebido desde o início o detalhe que deixara passar. Nenhum bando de ladrões construiria um esconderijo sem um alçapão para fugas emergenciais. Porque a nobreza faria diferente. Ele saltou, a capa agitando-se conforme descia os últimos degraus. Atingiu o chão empoeirado e seus sentidos aguçados ouviram Kellion começar seu sermão inflamado lá em cima. As multidões de Ska murmuravam. As chamas haviam sido acesas. Ali no porão escuro do prédio, Fantasma encontrou uma parte da parede já aberta, uma passagem secreta que levava para o prédio ao lado. Um grupo de soldados estava diante da passagem. Rápido! Fantasma ouviu um deles dizer, antes que o fogo chegue aqui. Por favor! Outra voz gritou, suas palavras ecoando através da passagem. Ao menos levem a criança! Pessoas grunhiram. Os soldados se moveram para o lado oposto ao que Fantasma estava na passagem, impedindo que as pessoas no outro porão escapassem. Haviam sido enviados por Kellion para salvar um dos prisioneiros. Para o público, o cidadão denunciava com toda a pompa qualquer um com sangue nobre. Mas, na verdade, alomânticos eram valiosos demais para que os matasse. Portanto, ele escolhia os prédios com cautela e queimava apenas aqueles com saídas secretas, através das quais podia retirar cuidadosamente os alomânticos. Era a maneira perfeita de exigir ortodoxia e, ao mesmo tempo, manter o controle do recurso mais poderoso da cidade. Mas não foi essa hipocrisia que fez as mãos de Fantasma pararem de tremer ao avançar sobre os soldados. Foi o choro da criança. Matthews, Kelser gritou. Fantasma sacou seu bastão de duelo. Um dos soldados finalmente o percebeu, virando-se em choque. Foi o primeiro a cair. Fantasma não havia percebido como podia golpear com força. O capacete do soldado voou pela passagem secreta, apenas metal esmagado. Os outros soldados gritaram quando o Fantasma saltou sobre o companheiro caído naquele espaço exíguo. Eles carregavam espadas, mas estavam tendo problemas para desembainhá-las. Fantasma, por sua vez, havia trazido adagas. Ele puxou uma, empunhando-a com um giro, impulsionando pelo peltre e pela fúria, sentidos aguçados guiando seus passos. Ele passou cortando 2 soldados, acotovelando os moribundos para o lado, aproveitando a vantagem. No fim da passagem, 4 soldados estavam com um Ska baixinho. O medo brilhou nos olhos deles.
Fantasma se lançou para a frente e os soldados assustados, por fim, superaram a surpresa. Eles recuaram, abrindo a porta secreta com tudo e tropeçando uns nos outros ao entrarem no porão do prédio vizinho. A estrutura já estava a ponto de desmoronar sob as chamas. Fantasma sentiu o cheiro da fumaça. O restante dos condenados estava no recinto, provavelmente tentando chegar à passagem para seguir o amigo que havia escapado. Foram forçados a se afastar quando os soldados os empurraram para dentro do porão, por fim sacando as espadas. Fantasma estripou o mais lento dos 4, deixou a adaga no cadáver e puxou um segundo bastão de duelo. A extensão firme de madeira se encaixou bem em sua mão, conforme girava entre civis apavorados, atacando os soldados. Os soldados não podem escapar, Kelsier sussurrou. Do contrário, Kellion saberá que as pessoas foram resgatadas. Você precisa deixá-lo confuso. A luz tremeluziu no corredor atrás do portão bem mobiliado. Luzes de chamas. Fantasma já conseguia sentir o calor. Enfurecidos, os 3 soldados iluminados pelo fogo ergueram as espadas. A fumaça começou a se esgueirar pelo teto, espalhando-se como uma bruma preta e espessa. Os prisioneiros se encolheram confusos. Fantasma avançou, girando, conforme golpeava um dos soldados com os 2 bastões. O homem caiu na isca, esquivando-se de lado do ataque, em seguida avançando. Em uma luta comum, Fantasma teria sido empalado. O peltre e o estanho o salvaram, porém. Moveu-se com pés leves, sentindo o vento da espada se aproximando e sabendo onde ela passaria. O coração palpitou no momento em que a espada cortou ao meio o tecido em seu flanco, mas não atingiu a carne. Ele abaixou o bastão, quebrando o braço do homem, e em seguida atingiu o crânio de outro. O soldado caiu, a surpresa visível nos olhos moribundos, enquanto o fantasma passava por ele. O próximo já estava atacando. Fantasma levantou os 2 bastões, cruzando-os para bloquear o golpe. A espada cortou um, mandando metade do bastão pelos ares, mas ficou presa no segundo. Fantasma puxou a arma para o lado, afastando a lâmina, e girou próximo ao homem, derrubando-o com uma cotovelada na barriga. Fantasma socou a cabeça do homem enquanto ele caía. O som de osso com osso estalou na sala em chamas. O soldado caiu aos pés de Fantasma. Eu posso mesmo fazer isso, Fantasma pensou. Sou como eles, Vin e Kelsier. Não vou mais me esconder em porões ou fugir do perigo. Posso lutar. Ele girou sorrindo e encontrou o último soldado em pé com a adaga de Fantasma junto ao pescoço de uma garota. O soldado estava de costas para o corredor em chamas, de olho na possibilidade de fuga através da passagem oculta. Atrás dele, as chamas rodopiavam no batente de madeira, tomando o cômodo. O restante de vocês saia, Fantasma disse, sem tirar os olhos do soldado. Saiam pela porta traseira do prédio no fim do túnel. Vocês vão encontrar uns homens lá. Eles vão escondê-los e depois tirá-los da cidade. Vão! Alguns já haviam fugido e aqueles que permaneceram partiram ao comando do rapaz. O soldado estava parado, observando, obviamente tentando decidir o que fazer. Devia saber que estava enfrentando um alomântico. Nenhum homem comum poderia ter derrubado tantos soldados com tamanha rapidez. Felizmente, parecia que Kellion não havia enviado seus próprios alomânticos para dentro do prédio. Provavelmente, os havia mantido lá em cima para protegê-lo. Fantasma parou.
Ele soltou o bastão de duelo quebrado, mas segurou o outro com força para impedir que a mão tremesse. A garota choramingava baixinho. O que Kelser teria feito? Atrás dele, o último dos prisioneiros estava fugindo pela passagem. Você, o fantasma falou sem se virar. Barre a porta por fora, rápido. Mas... Vai, o fantasma gritou. Não, o soldado disse, apertando a faca no pescoço da menina. Eu mato ela. Mate-a e você também morrerá, o fantasma retrucou. Sabe disso. Olhe para mim. Você não vai passar por mim. Você... A porta se fechou com um baque. O soldado berrou, soltando a garota e correndo na direção da porta, obviamente tentando sair antes que a tábua fosse encaixada do outro lado. É a única saída. Você vai nos... O fantasma quebrou os joelhos do homem com um único golpe do bastão de duelo. O soldado gritou e foi ao chão. As chamas queimavam 3 das paredes agora. O calor já era intenso. A tábua se encaixou do outro lado da porta. O fantasma olhou para o soldado ainda vivo. Deixe-o, Kelser disse. Deixe-o queimar no prédio. O fantasma hesitou. Ele teria deixado todos morrerem, Kelser disse. Deixe-o sentir o que teria feito com eles, o que já fez várias vezes por ordem de Kellion. O fantasma deixou o homem gemendo no chão, avançando para a porta secreta, jogou seu peso contra ela e parou. O fantasma xingou baixinho, erguendo a bota e chutando a porta. No entanto, ela permaneceu imóvel. Essa porta foi construída por nobres que temiam ser perseguidos por assassinos, Kelser falou. Sabiam da alomancia e fizeram a porta forte o bastante para resistir ao chute de um brutamontes. O fogo estava cada vez mais quente. A garota se agachou no chão chorando. O fantasma rodopiou, encarando as chamas, sentindo seu calor. Ele avançou, mas seus sentidos aguçados eram tão fortes que o calor parecia incrivelmente poderoso para ele. Ele cerrou os dentes, pegando a garota nos braços. Tenho Peltre agora, ele pensou. Ele pode equilibrar a força dos meus sentidos. Vai ter que bastar. Fumaça subia pelas janelas do prédio condenado. Sazed esperava com Brisa e Auriane atrás da multidão solene. As pessoas se mantinham estranhamente silenciosas enquanto observavam as chamas consumirem tudo. Talvez sentissem a verdade, que poderiam ser levadas e assassinados com a mesma facilidade que os pobres diabos que morriam ali dentro. Como mudamos rápido de lado, Sazed sussurrou. Não faz muito tempo que homens eram forçados a assistir ao Senhor soberano cortando a cabeça de inocentes. Agora fazemos isso nós mesmos. Silêncio. E então um som parecido com gritos surgiu de dentro do prédio. Gritos de homens morrendo. Kelser estava errado, Brisa comentou. Sazed franziu o senho, virando-se para ele. Ele culpava os nobres, Brisa disse. Pensava que se nos livrássemos deles, esse tipo de coisa não aconteceria mais. Sazed assentiu. Então, estranhamente, a multidão começou a ficar inquieta, a se agitar e remexer murmurando. E Sazed sentiu que concordava com eles. Algo precisava ser feito sobre essa atrocidade. Por que ninguém lutava? Kellion estava lá, cercado por seus homens orgulhosos vestidos de vermelho. Sazed cerrou os dentes, ficando cada vez mais furioso. Auriane, querida, não é hora para isso, disse Brisa. Sazed ficou perplexo. Virou-se, olhando para a jovem. Ela estava chorando. Pelos deuses esquecidos, pensou Sazed, finalmente reconhecendo o toque dela nas próprias emoções, tumultuando-as para deixá-lo furioso com Kellion. Ela é tão boa nisso quanto Brisa. Por que não? Ela perguntou. Ele merece. Eu poderia fazer essa multidão parti-lo em pedaços.
E o subcomandante tomaria o controle, Brisa disse, e executaria essas pessoas. Não estamos preparados ainda. Parece que você nunca para de se preparar, Brisa, ela comentou irritada. Essas coisas exigem... Esperem, Sazed interrompeu erguendo a mão. Ele fixou seu olhar no prédio. Uma das janelas fechadas por tábuas do edifício, uma na protuberância do sótão no alto do telhado, parecia estar tremendo. Olhem, disse Sazed, ali. Brisa ergueu a sobrancelha. Talvez nosso sobrevivente das chamas esteja prestes a aparecer, hein? Ele sorriu para o que obviamente achava uma ideia ridícula. Imagino o que tínhamos a aprender com essa experienciazinha revoltante. Pessoalmente, acho que os homens que nos mandaram para cá não sabiam do que... Uma das tábuas subitamente voou da janela, girando no ar e arrastando fumaça atrás de si. Em seguida, a janela explodiu para fora. Uma figura em roupas escuras saltou em meio à confusão de estilhaços de madeira e fumaça, aterrissando no telhado. Sua longa capa parecia mesmo estar em chamas em alguns pontos, e ele carregava um pequeno embrulho nas mãos. Uma criança. A figura correu pelo alto do telhado em chamas e em seguida saltou da frente do prédio, deixando um rastro de fumaça ao despencar até o chão. Aterrissou com a graça de um homem queimando peltre, sem sequer cambalear, apesar da queda de 2 andares, sua capa fumegante lançando fumaça ao redor. As pessoas recuaram com surpresa, e Kellion se virou assustado. O capuz do homem caiu quando ele se ergueu. Só então Sazed o reconheceu. Fantasma se impertigou, parecendo mais velho do que realmente era à luz do sol. Ou talvez fosse Sazed que nunca o tivesse enxergado como nada além de uma criança até aquele momento. De qualquer forma, o jovem encarou Kellion com orgulho. Os olhos vendados, o corpo esfumaçando, a criança que tossia nos braços. Ele não parecia nem um pouco intimidado pela tropa de 20 soldados cercando o prédio. Brisa praguejou baixinho. Auriane, no fim das contas vamos precisar daquele tumulto. Sazed de repente sentiu um peso sendo pressionado contra ele. Brisa abrandava as emoções que o distraíam. Sua confusão, sua preocupação, deixando Sazed juntamente com a multidão totalmente aberto à exposição de ódio enfurecido e concentrado de Auriane. A multidão estourou em um movimento. Pessoas gritando o nome do sobrevivente, correndo na direção dos guardas. Por um momento, Sazed temeu que Fantasma não aproveitasse a oportunidade para fugir. Apesar da estranha bandagem nos olhos do rapaz, Sazed sabia que ele estava olhando direto para Kellion, como se o desafiasse. Mas, felizmente, Fantasma enfim se virou. A multidão distraiu os soldados em investida e Fantasma correu com uma rapidez que lhe pareceu além do possível. Ele virou em um beco, carregando a garota que havia salvado, sua capa deixando um rastro de fumaça. Assim que Fantasma estava com uma vantagem segura, Brisa sufocou a vontade da multidão de se rebelar, impedindo que ela fosse derrubada pelos soldados. As pessoas recuaram dispersando-se. Os soldados do cidadão, no entanto, ficaram perto do líder. Sazed conseguiu ouvir frustração na voz de Kellion, enquanto ele não podia dispensar mais que alguns homens para perseguir Fantasma, não com a possibilidade de uma revolta. Precisava garantir a própria segurança. Enquanto os soldados marchavam para longe, Brisa olhou para Sazed de soslaio. Bem, observou ele, isso foi um tanto inesperado. Citação de abertura do capítulo. Penso que os Colós eram mais inteligentes do que queríamos acreditar. Por exemplo, originalmente, eles usavam apenas as estacas que o Senhor Soberano lhes dera para criar novos membros. Ele oferecia o metal e os infelizes prisioneiros Ska e os Colós
criavam novos recrutas. Com a morte do Senhor soberano, os Colós deveriam ter sido rapidamente extintos. Foi como ele os projetara. Esperava que, caso se livrassem de seu controle, se matariam até se extinguir na própria violência. No entanto, de alguma forma, eles deduziram que as estacas nos corpos de Colós caídos podiam ser coletadas e reutilizadas. Não precisavam mais de um suprimento novo de estacas. Sempre me pergunto qual efeito o reuso constante das estacas teria sobre a população. Uma estaca pode reter apenas um tanto de carga hemalúrgica, de forma que eles não seriam capazes de criar estacas que concedessem força infinita, não importando quantas pessoas aquelas estacas houvessem matado e quanto poder pudessem ter absorvido. No entanto, será que o reuso repetitivo das estacas teria trazido mais humanidade aos Colós criados? Capítulo 42. Quando Marsh entrou em Luthadel, tomou muito mais cuidado do que quando invadira a cidade sem nome na fronteira oeste do domínio. Um inquisidor atravessando a capital do Império de Elend não passaria despercebido, e talvez chamasse atenção indesejada. O imperador estava longe e havia deixado seu quintal aberto, para que outros o usassem. Não havia necessidade de estragar a chance. Assim sendo, Marsh movia-se à noite, encapuzado, queimando aço e saltando com moedas. Mesmo assim, a visão da cidade magnífica, expansiva, suja e ainda assim seu lar, era difícil para a parte espectadora dele, que continuava à espera. No passado, ele mesmo fora uma figura central na rebelião Ska naquela cidade. Sentia-se responsável por seus habitantes, e o pensamento de ruína fazendo com eles o que ele fizera às pessoas da outra cidade, aquela onde a montanha de cinzas havia estourado. Não havia montanha de cinzas tão próxima de Luthadel. Infelizmente, havia coisas que ruína podia fazer com a cidade, que não envolvia forças naturais. Em seu caminho para Luthadel, Marsh havia parado em no mínimo 4 vilarejos, onde se incumbira de matar secretamente os homens que guardavam os estoques de comida e em seguida atear fogo nos prédios que os mantinham. Sabia que os outros inquisidores rodavam o mundo, cometendo atrocidades semelhantes, enquanto buscavam aquilo que ruína desejava mais que tudo, aquilo que preservação havia tirado dele. Ainda não encontrara. Marsh saltou sobre uma rua e aterrissou em um telhado pontudo. Em seguida, correu pela beirada da construção em direção ao nordeste da cidade. Luthadel havia mudado durante o ano que passara longe. Os projetos de trabalhos forçados do Senhor Soberano haviam brutalizado os Ska, mas, por outro lado, tinham mantido o local limpo das cinzas, dando até mesmo à grande cidade uma sensação de ordem. Não havia mais nada daquilo. Cultivar alimentos era a prioridade óbvia. A limpeza da cidade poderia ficar para mais tarde, se é que houvesse um mais tarde. Agora havia muito mais pilhas de lixo e de cinzas, que teriam outrora sido jogadas no rio no centro da cidade, acumulando-se em becos e contra os edifícios. Marsh sentiu um sorriso despontando no rosto com a beleza daquele desleixo, e sua pequena parte rebelde recuou e se escondeu. Ele não podia lutar, não era hora para isso. Logo chegou a fortaleza Ventry, sede do governo de Elend. Havia sido invadida por Colós no cerco a Luthadel, as janelas baixas de vitral estilhaçadas pelas feras haviam sido substituídas por tábuas. Marsh sorriu e deu um salto impulsionado pelo aço até uma sacada no segundo andar. Antes de ser tomado por ruína, havia passado muitos meses vivendo ali, ajudando o imperador a manter o controle da cidade.
encontrou com facilidade os aposentos de Penrose. Eram os únicos ocupados e vigiados. Agachou-se por alguns corredores antes, observando com olhos desumanos enquanto ponderava suas próximas ações. Era uma perspectiva muito complicada empalar com uma estaca hemalúrgica uma vítima relutante. O tamanho da estaca nesse caso era irrelevante, assim como apenas uma pitada do pó de metal podia abastecer a alomancia por um tempo ou um pequeno anel conseguia reter carga ferroquímica, um pedaço bem pequeno de metal bastava para a hemalurgia. As estacas de inquisidores eram grandes para serem intimidadoras, mas uma pequena agulha poderia, em muitos casos, ser tão eficaz quanto uma estaca enorme. Dependia de quanto tempo se desejava deixá-la fora do corpo de uma pessoa após usá-la para matar alguém. Para os objetivos de Marsh naquele dia, uma pequena era preferível. Ele não queria dar poderes a Penrose, apenas espetá-lo com metal. Marsh puxou uma estaca que havia feito com um alomântico na cidade condenada, poucos dias antes. Tinha cerca de 15 centímetros. Na verdade, maior do que precisava ser, estritamente falando. No entanto, Marsh precisava enterrar a estaca à força no corpo de um homem, o que significava ser ao menos grande o bastante para não entortar. Havia 200 ou 300 pontos de ligação pelo corpo humano. Marsh não conhecia todos. Ruína se encarregaria de guiar sua mão quando chegasse o momento, garantindo que a estaca fosse inserida no lugar certo. A atenção direta do mestre estava concentrada em outro lugar no momento, e ela dava a Marsh os comandos gerais para se posicionar e se preparar para o ataque. Hemalúrgicas. A parte escondida se estremeceu, lembrando-se do dia em que fora inesperadamente transformado em um inquisidor. Tinha pensado que fora descoberto, trabalhando como espião para Kelsier no Ministério do Aço. Não imaginava que fora selecionado como um suspeito, mas não como alguém extraordinário. Os inquisidores foram até ele à noite, enquanto esperava nervosamente para encontrar Kelsier e repassar o que acreditara ser sua mensagem final para a rebelião. Eles irromperam porta dentro, movendo-se mais rápido do que Marsh fora capaz de reagir. Não lhe deram opção, simplesmente prenderam-no no chão e jogaram uma mulher aos berros sobre ele. Em seguida, enterraram uma estaca bem no seu coração, bem no coração da mulher e no olho de Marsh. A dor era grande demais para lembrar. Aquele momento era um buraco em sua memória, preenchida com imagens vagas dos inquisidores repetindo o processo, matando outros alomânticos infelizes e bombeando seus poderes. Suas próprias almas, ao que parecia, para dentro do corpo de Marsh. Quando acabou, ele estava gemendo no chão, uma nova enxurrada de informações sensoriais, dificultando até mesmo seus pensamentos. Ao redor, os outros inquisidores dançavam para lá e para cá, esquartejando os outros corpos com machados, alegres pela inclusão de mais um membro às suas fileiras. Aquele, de certa forma, foi o dia de seu nascimento. Que dia maravilhoso! Porém, Penrose não teria tal felicidade. Ele não seria feito um inquisidor. Receberia apenas uma única e pequena estaca, uma que Marsh fizera dias atrás e que pôde ficar fora do corpo, vazando poder, todo esse tempo. Marsh esperou Ruína tomá-lo. A estaca não apenas teria de ser plantada precisamente, mas Penrose teria de deixá-la no lugar tempo suficiente para a Ruína começar a influenciar seus pensamentos e emoções. A estaca precisava tocar o sangue, no início pelo menos. Depois que fosse cravada, a pele se curaria ao redor do metal e a estaca ainda funcionaria, mas para começar haveria sangue.
Como era possível fazer alguém esquecer 15 centímetros de metal projetando-se do seu corpo? Como fazer os outros a ignorarem? Ruína tentara cravar uma estaca em Ellen de Venturi em várias ocasiões e sempre falhara. De fato, a maioria das tentativas no geral fracassaram. As poucas pessoas adquiridas pelo processo, contudo, valiam o esforço. Ruína veio e ele perdeu o controle do corpo, movendo-se sem saber o que estava fazendo, seguindo ordens diretas. Atravesse o corredor. Não ataque os guardas. Atravesse a porta. Marche empurrou para os lados 2 vigias, derrubando a porta com um chute e irrompendo na câmara. Certo, vá até o dormitório. Marche entrou na sala em um piscar de olhos. Os 2 soldados atrasados gritando por ajuda ao lado de fora. Penrose era um homem de meia idade com um ar altivo. Teve a presença de espírito de saltar da cama com os ruídos, agarrando um bastão de duelo de madeira maciça sobre o criado mudo. Marche sorriu. Um bastão de duelo? Contra um inquisidor? Ele puxou um machado de obsidiana da bainha no quadril. Lute com ele, Ruína disse, mas não o mate. Faça com que seja uma batalha difícil, mas deixe-o sentir que está conseguindo segurá-lo. Era um pedido estranho, mas a mente de Marche estava tão diretamente controlada que não conseguia nem parar para pensar. Simplesmente avançou em ataque. Era mais difícil do que parecia. Tinha de fazer questão de sempre golpear com o machado de forma que Penrose pudesse bloquear. Várias vezes precisou acessar a velocidade de uma de suas estacas, que também servia como uma mente de metal ferroquímica, para afastar repentinamente o machado na direção correta em milímetros para não decapitar o rei de Lutadel. Ainda assim, Marche conseguiu. Cortou Penrose algumas vezes, lutando o tempo todo com a pequena estaca escondida na palma da mão direita, deixando o rei pensar que estava se saindo bem. Dentro de poucos momentos, os guardas se juntaram ao combate, permitindo que Marche mantivesse as aparências ainda melhor. 3 homens normais ainda não eram páreo para um inquisidor, mas, da perspectiva deles, talvez parecessem que fosse. Não demorou muito para que uma tropa de dezenas de guardas irrompesse na antecâmara, vindo ao auxílio do rei. Agora, Ruína disse, haja como se estivesse assustado, prepare-se para encaixar a estaca e em seguida fugir pela janela. Marche acessou a velocidade e se moveu. Ruína o guiou precisamente enquanto golpeava o peito de Penrose com a mão esquerda, enterrando a estaca diretamente no coração do homem. Marche ouviu Penrose gritar, sorriu com o som e saltou pela janela. Pouco tempo depois, Marche estava pendurado do lado de fora da mesma janela, invisível e despercebido, mesmo pelas numerosas patrulhas. Era habilidoso demais, cuidadoso demais para ser identificado quando escutava com ouvidos aguçados pelo estanho. Pendurado sobre uma saliência de pedra próxima à janela, lá dentro cirurgiões confabulavam. Quando tentamos puxar a estaca, o sangramento aumenta drasticamente, milord, uma voz explicou. A lasca de metal chegou perigosamente perto do seu coração, outra disse. Perigosamente perto, pensou Marche, com um sorriso de sua posição de cabeça para baixo. A estaca perfurou o coração. Mas, claro, os cirurgiões não tinham como saber. Como Penrose estava consciente, eles presumiam que a estaca havia chegado perto, mas, de alguma forma, erraram o alvo por pouco. Estamos com medo de retirá-la, o primeiro cirurgião disse. Como o senhor se sente? Notavelmente bem, na verdade, respondeu Penrose.
Sinto dor e um pouco de desconforto, mas eu me sinto forte. Então vamos deixar Alaska por hora, o primeiro cirurgião sugeriu, parecendo preocupado. Mas o que mais poderia fazer? Se ele chegasse a puxar a estaca, de fato mataria Penrod. Um movimento inteligente de ruína. Eles esperariam até Penrod retomar suas forças e tentariam remover novamente a estaca. De novo, aquilo ameaçaria a vida do rei. Assim, teriam que deixá-la. E como ruína agora capaz de tocar a mente do monarca, não controlá-la, apenas proporcionar pequenos empurrõezinhos nas direções certas. Penrod logo esqueceria a estaca. O desconforto cessaria, e com a estaca sob a roupa, ninguém estranharia. E então ele seria tão vassalo de ruína quanto qualquer inquisidor. Marche sorriu, soltou a saliência de pedra e caiu nas ruas escuras da cidade.